estou de volta com o professor Dante Quadros, professor que é mestre em administração e doutor em engenharia da produção, conversando hoje sobre liderança. Professor Dante, hoje, baseado nesses conceitos modernos de liderança, qual estrutura organizacional é a ideal? Pois é uma pergunta difícil de responder, porque nós temos basicamente três modelos que nós podemos considerar viáveis dentro das organizações. O primeiro modelo é um modelo piramidal, onde você tem departamentos, você tem níveis hierárquicos. Então, o modelo piramidal tradicional de 1911, com Taylor, com Fayol. E aí, mais recentemente, o modelo horizontal, ele tem se destacado na medida em que você tem um achatamento da pirâmide, você tem menos níveis hierárquicos e você tem uma interatividade através das equipes muito mais intensa. Mas nós não podemos deixar de mencionar a complexidade do mercado, o avanço da tecnologia que proporcionou hoje um outro modelo de gestão que é o virtual, aonde existem equipes disseminadas em várias partes do mundo e elas precisam ser lideradas, elas precisam ser gerenciadas. Então esses três momentos, um momento piramidal, um momento horizontal e agora esse momento virtual, exigem que o líder tenha habilidades, competências diferenciadas. Tanto no modelo tradicional, que é o piramidal, a gente tinha o chefe, que aos poucos está passando para se tornar mais líder, no sentido dele conseguir resultados e não obediência. Normalmente a gente considera que o chefe é aquele que causa medo, aquele que causa obediência, subserviência, e o líder é aquele que tem adesão das pessoas. Então, no modelo tradicional, se nós tivermos um líder aí, muito bem. Agora, o interessante é no modelo horizontal, onde todos são líderes, ou seja, não existe uma subordinação necessariamente em relação à pessoa A ou B. Pode ter um núcleo central de comando, mas as equipes elas são autogerenciadas. Nesse autogerenciamento implica que nós decidimos de forma conjunta e não por obediência o que nós vamos fazer. E numa estrutura virtual, o problema fica um pouco mais grave do líder, porque ele não tem presencialmente as expressões faciais, ele não tem presencialmente o tom de voz, ele tem através de uma comunicação virtual. Então, a liderança aqui, nesse caso, ela passa a se revestir de outros cuidados, até de necessidade de tempos em tempos de que esse líder esteja presencialmente com essa equipe virtual. Mas isso é um cenário de momento que se descortina para o futuro com grande intensidade, com toda a intensificação e conhecimento da tecnologia. Professor, é cada vez maior a presença de mulheres dentro das empresas, das organizações, ocupando até altos postos. Eu gostaria de saber a diferença entre a liderança feminina e a liderança masculina. Existem diferenças entre a liderança entre os sexos? Pois é, a tua pergunta também é muito boa, Nós consideramos o líder, tanto o homem quanto a mulher, eficazes no alcance de resultados. Mas vocês, mulheres, têm uma particularidade muito especial no próprio desenvolvimento, que é esse feeling, ou nós poderíamos dizer essa inteligência emocional em lidar com os problemas. Não que os homens não tenham, mas a mulher, pelo próprio processo educacional, pela questão voltada para a prole, para a maternidade, faz com que de alguma forma a postura da mulher seja diferenciada em relação ao homem. Então, se nós pudéssemos dizer que a mulher teria algumas vantagens em relação ao homem, tanto é verdade que em muitas empresas elas estão galgando muito rapidamente cargos de alta direção, graças a essa disposição de entendimento do outro, de entendimento da situação, de manejo dessas situações conflituosas. Às vezes o homem é muito intempestivo nisso e às vezes os negócios são prejudicados. Então, sobre esse prisma, de alguma forma as mulheres estão levando vantagem. Professora, conversa extremamente agradável, mas para encerrar, eu gostaria que o professor deixasse algumas dicas, como a gente pode melhorar essa nossa atitude como líderes no nosso dia a dia. Perfeito, acho que é extremamente importante, onde a gente está se referenciando ao apagão de liderança, Eu posso, assim, levar a um entendimento de que não adianta a gente querer ser líder.
É importante nós termos qualidades que possam nos tornar líderes. Eu posso querer ser o líder de um grupo e o grupo dizer para mim, não, realmente nós não queremos você. Então, ter desenvolvido algumas habilidades e algumas competências é necessário. Nós entendemos que hoje a busca por uma escola sólida, que lhe dê formação, que lhe dê condições de entendimento de realidade é extremamente importante. A gente tem muito claro que hoje um profissional, para exercer liderança, precisa ter ele resolvido uma série de questões pessoais. Mas para ele poder resolver essas questões pessoais, ele tem que ter estudo, ele tem que ter leitura, ele tem que ter uma disposição de aprender sempre. E essa disposição nem todas as pessoas têm, por uma questão financeira ou até de humildade, de rever conceitos. Então eu diria assim, Paula, para encerrar, que um líder ele pode se desenvolver, desde que ele tenha boas condições de personalidade, de comportamento, e ele pode buscar auxílio. E hoje nós temos, como a Estação Business School, uma disposição e uma facilidade para que esses líderes possam ser desenvolvidos. Aliás, não é por acaso que na Estação Business School o lema é: os líderes formam-se aqui. Certamente. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, ficou interessado sobre o tema, acesse o site da estação, lá você vai encontrar mais informações sobre liderança e também o contato com o professor Dante Quadros. Professor, muito obrigada pela presença. Foi um prazer estar aqui com você e espero ter contribuído aí para algo que possa diminuir esse nosso apagão de liderança. Com certeza. Eu conversei hoje com o professor Dante Quadros sobre liderança. E você que está nos assistindo, não saia daí, o programa Gestão Eficaz não acabou. Eu volto já já com outra entrevista. Fique conosco.